Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Coronel Gerson Gomes, da Flórida, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. E uma novidade, a partir da próxima segunda-feira, o YouTube volta a exibir o nosso programa. Hoje é 10 de fevereiro de 2023, confira os destaques desta sexta-feira. Nos Estados Unidos, Lula diz que Bolsonaro é uma cópia fiel de Trump. STF forma maioria para permitir o uso da linguagem neutra nas escolas de Rondônia. A maior prisão em massa da história do Brasil. Vamos conversar com um advogado que defende alguns manifestantes presos depois dos atos em Brasília. Isso e muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E a edição 151 da Revista Oeste traz na capa uma reportagem de Augusto Nunes e Christian Costa com o título Os 900 Esquecidos de Brasília. Quero dar boa noite a Augusto Nunes. Ontem eu tive a honra de apresentar aqui o Estúdio Oeste e apresentar à nossa audiência a capa da Revista Oeste, que já está hoje disponível no site da revista para os nossos assinantes. Primeiro, quero dar os parabéns pelo belíssimo texto, um primor de reportagem, você, Christian Costa. E eu queria te perguntar o que mais te chamou a atenção nessa reportagem, porque você traz, inclusive, relatos de pessoas presas, né? Bom, boa noite, Paula, nossa chefe. Muito obrigado pelas palavras aí tão carinhosas. Boa noite, Coronel Gerson, prazer tê-lo por aqui, sempre. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. O que mais chamou a atenção, Paula, foi o medo, o clima de medo dos parentes de quem está preso, dos próprios presos. Eles têm medo de revelar o nome. Os parentes preferem muitos parentes preferem que o caso não seja mencionado. Eles não querem que se saiba que um parente que não cometeu crime algum está preso. Eu nunca vi isso acontecer. Na época do AI-5, né, quando havia uma situação realmente de conflito, né, de violências, tudo que se queria era que alguém que fosse preso fosse localizado. Fulano está preso em tal lugar. Porque, no mínimo, isso inibe carcereiros, né, que não respeitam a lei. Então, era uma forma de você garantir a integridade física de pessoas. Agora, você prefere que o teu parente preso ilegalmente seja tratado como uma não pessoa. Nós só temos números, né? São 916 que continuam presos até agora. Até agora, todos tiveram de assinar uma nota de culpa em que eles confessam, várias aspas aí, os crimes que incluem atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que me impressiona muito, repito, por experiência própria, eu fiquei 4 dias preso e incomunicável em 1969, o que mais me impressiona também é a ausência de horizontes. Se você tem uma pena fixada, você pode começar a contagem regressiva. Faltam tantos dias, ainda que sejam muitos. A inexistência de prazo para sair faz com que a sua vida seja suspensa. Você não sabe o que vai acontecer. Isso está ocorrendo com pessoas que foram presas em companhia de alguns culpados. Então, como dizem os advogados ouvidos, juristas ouvidos pela nossa reportagem,
Não se pode misturar culpado com inocente. Não existe isso. Não se pode fazer uma acusação coletiva. Você tem de individualizar cada caso e julgar. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo vai cuidar de tudo isso. Se isso acontecer, com tantos casos aí paralisados, o Supremo só vai fazer isso e o Brasil vai demorar alguns meses para ver libertados essas pessoas. Vou ler um trecho, pequeno trecho da reportagem. Antes, desculpa te interromper, mas vou pedir até para a produção, porque na matéria tem uma arte muito interessante que mostra a situação dos presos hoje. Antes, vou pedir só para a produção exibir na tela, não essa anterior, da situação dos presos, essa. Então aí, Augusto, um total de pessoas presas no dia 8, 1.398, 460 pessoas com tornozeleira eletrônica, 916 pessoas continuam presas no DF, fonte aí a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, essa imagem aí consta. Com tornozeleira eletrônica. Exatamente. E aí a outra produção, por favor. Aí esse é o raio-x dos presos. Então, são 305 mulheres e 611 homens. E aí a gente fez um panorama de quais estados e regiões, né? Perfeito. E por idade também. Eu recomendo a leitura dessa reportagem, não porque eu estou envolvido, não, mas porque é um completo absurdo o esquecimento a que têm sido relegados esses inocentes pela imprensa, pelos poderes, que é o que eu resumo aqui, ó. Na Papuda e na Colmeia, 2 presídios de Brasília, 611 homens e 305 mulheres sobrevivem longe do noticiário da imprensa, das atenções da justiça e de advogados que calculam honorários em dólares por minuto. Eles têm de 18 a 75 anos de idade. 75. Elas de 20 a 70 anos. Os 3 poderes parecem enxergar apenas um bando uniforme de golpistas de extrema-direita, financiado por bilionários que sonham com o sepultamento do Estado Democrático de Direito. Isso é mentira. Não existe. Esse tipo de crime não foi praticado por eles não querem, não deram golpe. E eu digo o seguinte, até agora o recorde na modalidade prisão em massa pertencia ao 30º Congresso da UNE, realizado em 1968, em outubro de 68, aqui num sítio perto de Biúna, que era então uma cidadezinha, que é a 60 quilômetros de São Paulo. No segundo dia do Congresso, que deveria ser clandestino, como prometeu o organizador José Dirceu, foram presos quase 750 estudantes que sabiam que estavam sob risco de prisão. Eles queriam a queda do governo e, se fossem localizados, seriam presos. Foram presos esses no fim de outubro, isso no dia 12. Quando outubro de 68 terminou, todos estavam libertados, estavam em liberdade, com exceção dos principais líderes do movimento estudantil, que era o Luiz Travassos, presidente da UNE, a Vladimir Palmeira, que era o principal, o mais conhecido dos líderes, e José Dirceu de Oliveira, que hoje em liberdade assiste a esse absurdo, e ele só foi libertado em setembro de 69, os 3, em troca da libertação do embaixador americano Charles Helbrick, sequestrado por uma organização partidária da luta armada. O Brasil, do AI-5, esvaziou as prisões em uma semana. O Brasil, supostamente democrático dos nossos tempos, mantém presos essa multidão que vive a vida suspensa, sem horizontes. Não há nada mais angustiante para quem está na cadeia. E as famílias têm medo da justiça. Quando alguém
que não tem culpa, teme a aproximação da justiça, é o que eu digo no fim da reportagem, não existe ao Estado de Direito, porque nas democracias genuínas não é assim que funciona. Ana Paula Henkel, muito boa noite, quero te ouvir também em relação a esse assunto. Parece que a grande mídia esqueceu que 900 pessoas continuam presas, mas a Revista Oeste não. Boa noite, nossa chefe, nossa âncora maravilhosa Paula Leal. Boa noite, coronel. Muito bom tê-lo com a gente novamente. Muito boa noite, meu mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. É impressionante o silêncio, né, da imprensa. Primeiro, esse primeiro comentário do Augusto, uma aula de história, né? Você que chegou agora, volta aí a fita, pega um papel, uma caneta, uma aula de história. E eu acho que um dos maiores males atuais da sociedade é o esquecimento da história, do que aconteceu, né? Do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu no mundo. Parece que o comunismo, por exemplo, nunca existiu, os regimes totalitários eles foram evaporados das páginas da história. Então, essa capa da Revista Oeste, esse artigo do Augusto, ele é histórica essa edição, porque ninguém, absolutamente ninguém está falando, aqueles principalmente que assinaram a Cartinha pela Democracia, que falam tanto nem no Estado de Direito, né, que é o correto, mas no Estado democrático de direito, floreiam, enchem a boca, e que falaram durante 4 anos que o presidente Bolsonaro ia acabar com a democracia no Brasil, que a República seria levada às ruínas. Pois é, cadê essa gente? Cadê essa gente? Essa turma, inclusive, Paula, que pede o desencarceramento em massa das prisões, que pede que o cidadão ele só seja preso depois do trânsito em julgado. Né? Cadê essa turma? Então, na verdade, nós estamos vivendo, até compararia, a era do macartismo aqui no Brasil. Né? Não é o que você faz, o que você fala, ou o crime, suposto crime que você comete, ou o suposto crime ao qual você será investigado, mas de que lado do espectro político ideológico você está, seja com o cidadão comum, seja com jornalista, seja com político. Ou seja, esta capa fala muito dessas pessoas, né, que estão presas aí sem o devido respeito ao processo jurídico, ao processo legal, mas ela engloba exatamente uma aura perigosa que nós estamos vivendo no Brasil do macartismo tupiniquim. Antes de jogar para o Coronel Gerson, eu vou ler mais um trechinho dessa reportagem de Augusto Nunes com o Christian Costa. Muitos parentes de homens e mulheres esquecidos no cárcere em Brasília acharam mais sensato esconder o próprio nome, omitir a identidade do prisioneiro e fazer de conta que nada de anormal está acontecendo. Medo rima com ditadura. No Estado de Direito, não pode haver um único ser humano que, sem ter cometido crime algum, enxergue em qualquer autoridade do Poder Judiciário um perigo a ser neutralizado pela fuga, pela mudez ou pela rendição incondicional. Numa democracia de verdade, não é assim que funciona. Muito boa noite, Coronel Gerson Gomes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. E boa noite, essa audiência sensacional da Oeste. Nós vamos encarar essa questão lembrando que, para mim, é um pouco intrigante, até sintomático, o fato de que a direita ela tem todo o interesse de elucidar esses fatos e faz força para que seja instalada uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou uma CPI em uma das casas, para exatamente separar o joio do trigo. Ao passo que a esquerda parece que não interessaria essa CPI por entender que haveria uma exploração política
e ela mesma prefere persistir com essa exploração política, atribuindo ao 8 de janeiro brasileiro o mesmo peso, talvez, que foi dado midiaticamente ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro, 2 anos atrás. Essa exploração, que é feita de uma forma perversa, ela acaba nos jogando numa necessidade de entender por que é tão importante separar o joio do trigo. E por que a direita, de fato, e eu posso dizer honestamente, busca elucidar esses acontecimentos, porque essas pessoas que o Augusto mencionou na reportagem muito bem, a grande maioria estava lá de boa fé. E vou avançar, porque da última vez que falei nesse assunto, eu pulei algo que me envergonha muito, como militar, e que eu não vou me furtar de citar hoje. A grande massa dos presos foi aquela que estava no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. E por que estavam lá? Exatamente porque foi garantido em todas as unidades da federação que os manifestantes poderiam ficar na porta ou nas proximidades das instalações militares e ali estariam protegidos. O Rio de Janeiro, por exemplo, todos conhecem aí a Central do Brasil, um lugar perigosíssimo de ser assaltado. No entanto, durante as manifestações, aquela multidão ficou na frente ali do Comando Militar do Leste, ao lado da Central do Brasil, em segurança, porque é uma área de segurança militar e que foram os manifestantes acolhidos em todos esses locais com o direito preservado de se manifestar. Em nenhum momento havia a perspectiva de golpe militar e de ação militar. Pedia-se socorro às Forças Armadas ali por entender que havia uma falência no processo eleitoral, que é uma opinião legítima de cada um dos manifestantes. E por que estavam em Brasília ali? E por que o Exército estava resistindo a acabar com aquele acampamento? Porque aqueles manifestantes jamais se portaram ao arrepio da lei. Estavam ali exercendo o seu direito constitucional. Então, é muito importante que nós lembremos que esses foram... houve uma tentativa do interventor na mesma noite do dia 8 de fazer uma prisão em flagrante de todos aqueles que estavam no acampamento. Havia ali centenas de pessoas que, inclusive, chegaram naquele dia, chegaram de tarde, e todos eles seriam presos de noite. O comandante do Exército discutiu e não permitiu, e no dia seguinte foram colocados ônibus, e essas pessoas foram retiradas dali na promessa de que seriam levados para um local, se falou na Granja do Torto, algum local para onde elas poderiam ser identificadas, qualificadas, feita uma triagem e, obviamente, seriam colocadas em liberdade para responder em liberdade, muito provavelmente a grande maioria, que não havia conexão com o que aconteceu, e aqueles que fossem achados conectados ali poderiam até mesmo ter sido detidos. Mas não o que aconteceu, aquilo foi vergonhoso. O deslocamento daquelas pessoas por horas naqueles ônibus municipais, depois serem despejados ali naquele ginásio da Polícia Federal, da Academia da Polícia Federal em Brasília, o tratamento que receberam, sem inclusive terem direito a serem colocados em liberdade depois de qualificados. Primeiro, retirar os idosos depois de passar uma noite. Havia inclusive crianças, havia pessoas de idade ali que estavam simplesmente acampadas ou próximas ali ao acampamento na frente do Exército, querendo participar daquilo que se transformou quase que um ponto turístico em Brasília. Então, eu queria dizer uma coisa, Augusto, fechando o meu comentário de indignação. Se eu estivesse no Brasil, muito provavelmente eu lá estaria. E mais ainda, tenho amigos que estavam em todas as manifestações espalhadas pelo Brasil. E vou além. Temos parentes que estavam lá. E eu posso assegurar que nenhuma dessas pessoas da minha relação pode ser enquadrada como terrorista, bandido, ou deveria estar na mesma situação do senhor Marcola, que sai de um presídio federal, acho que em Rondônia, e agora está em Brasília, no mesmo complexo penitenciário dessas pessoas ou com o mesmo tratamento dessas pessoas. Isso é inadmissível e vergonhoso. Diga lá, Augusto. Mais agravantes, né? O coronel tem toda a razão. Na reportagem, nós localizamos, né? Ela aparece na reportagem, uma mulher de 50 anos que trabalhava numa fábrica em Presidente Prudente
Ela chegou a Brasília no dia 6 de janeiro, não saiu do acampamento e quando soube que tinha havido essa erupção de violência aí na Praça dos Três Poderes, dormiu tranquila. Ela não estava lá, pois ela foi presa, ficou 14 dias, foi libertada e obrigada a usar, está obrigada a usar em Presidente Prudente, para onde voltou, a tornozeleira eletrônica. Ela não sai de casa por não saber qual é a distância além da qual ela vai ouvir aí o apito da tornozeleira. Então ela não sai de casa. Não usa mais redes sociais, desativou o WhatsApp, que era o aplicativo preferido dela, e sofre crises de ansiedade. E voltou. A mulher que partiu de Presidente Prudente rumo a Brasília não existe mais. Não existe no momento. Está sob tratamento psiquiátrico e com tornozeleira na cidade onde ela vive. Também estão com tornozeleira mais 2 homens que nós ouvimos. Também vive no interior de São Paulo, nessas condições. Um tem 39 anos, o outro é um estudante de 34, mesmíssima coisa. Eles chegaram a Brasília, não saíram do acampamento, foram presos na manhã do dia 9, isso. Libertados depois de 20 dias em que dividiram uma cela, dividiram com 18 outros presos, uma cela que tem espaços para 8. E chuveiros sempre congestionados. Péssima alimentação. Tudo isso compõe a condição degradante, que é crime. Ninguém pode ser tratado assim. Eles continuam sem saber o que fazer. Como é que faz? Eles vão trabalhar com a tornozeleira eletrônica, também não sabem qual é a distância permitida. Quer dizer, não pode ser tolerada a eternização de uma violência ilegal como esta que está acontecendo sob o silêncio dos que deveriam se manifestar, né? O silêncio cúmplice da OAB, por exemplo, que finge ignorar que os advogados não têm acesso aos autos do inquérito, se é que existem, porque o ministro Alexandre de Moraes simplesmente incorporou todo mundo aos 2 inquéritos que ele conduz. Um cuida das fake news, outro de atos antidemocráticos, e decidiu que o Supremo julgaria todos. Não há condições. Não há e não é permitido, porque o Supremo foi feito para cuidar pessoas para julgar pessoas que têm foro privilegiado. Não poderia estar julgando nem os autores das depredações. Nem isso, porque só pode julgar quem depredou as dependências do Supremo, segundo a Constituição, que é sistematicamente ignorada no Brasil em nome da democracia. Aí fica difícil. E cadê a turma dos direitos humanos? Cadê a ministra dos direitos humanos? Exatamente. Né? Onde estão as filmagens das câmeras para a gente realmente achar esses criminosos, esses vândalos? Por que esses têm que ser punidos. nessas imagens? Exatamente. Bom, e para ler o artigo completo de Augusto Nunes e Christian Costa, é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esse texto é exclusivo para assinantes da Revista Oeste. Por isso, se você ainda não fez sua assinatura, corre lá no site para fazer ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. É um passo a passo muito rápido. Nessa semana temos artigos de Ubiratã Iório, General Eduardo Vilas Boas, Flávio Gordon, além dos colunistas fixos Augusto Nunes, que assina a capa, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos aqui da Revista Oeste. E a nossa primeira entrevista de hoje é justamente sobre o assunto de capa que nós comentamos aqui.
E nós vamos conversar agora com o advogado Cláudio Caivano. Ele defende alguns manifestantes presos depois dos atos em Brasília. Muito boa noite, doutor Cláudio. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem. Vocês me ouvem bem também? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa tarde. Doutor Cláudio, a gente acabou de falar a respeito do fato de que o governo Lula impôs sigilo sobre a íntegra das imagens dos atos de 8 de janeiro. Minha pergunta é a seguinte: como é que essa medida pode interferir na defesa dos presos no sentido de individualizar e responsabilizar condutas? Ótima pergunta, Paula. Deixa eu só estender, então, meu boa tarde à sua audiência altamente qualificada, né? A Ana Paula Henkel, o Augusto Nunes e ao Coronel Gerson. Uma honra para mim estar aqui entre vocês, quem se acostumou a vê-los, né? Bom, eu tenho comparado esse episódio com o incêndio do Reichstag de 1934 na Alemanha nazista. Então, para mim, o que a gente está vivendo sem filtro é um Estado nazistoide. E é óbvio que quando você trava qualquer tipo de investigação, não permitindo acesso a nenhum tipo de imagem ou documento que possa corroborar a uma investigação isenta, evidentemente isso vai dificultar lá na frente a defesa dessas pessoas. Como eu ouvi a explanação de todos vocês, eu vou me adiantar aqui só para dizer a todos que existe um inquérito, né, que o Augusto Nunes até colocou, que é o 4879, dos atos antidemocráticos. Só, infelizmente, lá também não está descrito se esses atos são advindos de algum tipo de lei, que eu desconheço, mesmo sendo advogado. Não tem lei, né? A qualquer pessoa, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, só é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo em virtude de lei. E no inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para além de tudo que o Augusto já ressaltou, a gente está diante de algo que não deveria existir, né? Um inquérito sem nem mesmo a tipificação penal. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Cláudio. Que situação, né? Eu acho que não tem outra melhor descrição do que essa que o senhor trouxe, né? Um Estado nazistoide, né? Eu sempre comento nos meus artigos aqui na Oeste também, sempre trago o Beria, né? Lá do Joseph Stalin, o chefe da inteligência daquele estado de exceção que ele se gabava de mostre-me a pessoa que eu acho o crime. E parece que é isso que estamos vivendo, né? Tudo relacionado ao presidente Bolsonaro, tudo relacionado à direita. É claro que aqui, mais uma vez, nós queremos achar os culpados, punir os vândalos, punir os criminosos, sempre. Mas diante desse estado de exceção, doutor Cláudio, qual a prerrogativa constitucional mais importante que não está sendo, que são tantas, né? Acho que o senhor pode fazer uma lista dos direitos constitucionais que não estão sendo respeitados. Mas nessa cascata de direitos constitucionais, qual aquele primeiro que não foi respeitado desde o início, e esse sim precisa ser consertado, inclusive com a OAB defender, né, vir aí a público defender esse direito desses presos, direito constitucional. Perfeito, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Você mesma trouxe na sua participação anterior, numa pergunta, né, dizendo cadê os direitos humanos? Foi a mesma pergunta que eu fiz na manhã do dia 10 de janeiro, quando eu já estava lá, eu cheguei na noite anterior, imediatamente que eu soube das prisões, na manhã do dia 9, eu procurei passagem, fui para lá, acabei chegando no final do dia e me dirigi para a ANP, né, Academia Nacional da Polícia, que é da Polícia Federal. E ali, imediatamente, você toma um choque, mesmo sendo um operador do direito, acostumado com certas questões, o que a gente viu ali é inimaginável no século XXI. Então, para te responder diretamente, como você mesma disse, são vários,
mas eu vou me remeter aqui a uma convenção que o Brasil assinou, né, a Convenção de Genebra, principalmente a quarta, de 1949, que proíbe o uso de perfídia para qualquer prisão. Então, ali está estabelecido nos seus artigos que você precisa minimamente respeitar o ordenamento jurídico daquele país, principalmente para civis, não só no momento de guerra, mas principalmente no momento de paz, é da forma como está descrito ali. E como o coronel Gerson até já salientou, essas prisões ocorreram com o uso de perfídia, por meio insidioso, por falácia, por armadilha, literalmente, porque eles foram convencidos de que estariam indo para um local seguro. E, de novo, aqui eu vou pedir licença, eu vou fazer uma referência histórica, porque quando os judeus eram retirados dos guetos, eles saíam com parte, ao menos, dos seus pertences, de mala, todos muito bem trajados, porque eles teria sido prometido irem a um lugar seguro. Então, faço questão de frisar essa referência, porque a gente no Brasil não conhece algo similar ao que está acontecendo agora. Além disso, o Pacto de São José da Costa Rica também está sendo violentado em virtude desse tipo de prisão, além do Código de Processo Penal, do 304 ao 310, que definem como é que deve ocorrer a prisão em flagrante, como é que se dá a oitiva, a condução da própria oitiva, quem é que acompanha, tudo isso foi vilipendiado, não existe mais. Nesse inquérito, eu sou testemunha ocular, eu acompanho desde lá 16 pessoas, não houve o respeito ao Código de Processo Penal nessa questão. Nós estamos conversando ao vivo com o advogado Cláudio Caivano, ele que defende alguns manifestantes que foram presos nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Quem pergunta agora é o coronel Gerson Gomes. Doutor Cláudio, inicialmente eu gostaria de dizer da minha satisfação de encontrá-lo ao vivo e do reconhecimento do seu trabalho que eu acompanho desde do primeiro momento, desde quando o senhor se deslocou para lá e as primeiras informações. E eu quero dizer da minha consideração e da comunidade aqui nos Estados Unidos, porque nós acompanhamos o seu trabalho aí, gostaríamos de estar ao seu lado e nos sentimos representados. A minha pergunta é a seguinte: nitidamente, nós percebemos que há uma narrativa que tenta dar sustentação jurídica a isso que está acontecendo, embora o senhor mesmo já tenha nos dito que é difícil o enquadramento dentro do Código Penal, até do Código de Processo Penal que não está sendo seguido. No entanto, a gente percebe que no dia 12 de dezembro já houve uma série de prisões que aconteceram e que a mais emblemática foi ali do Cacique Sererê, mas naquele dia as manifestações violentas de depredação de ônibus, incêndios de ônibus, etc., foram feitas por pessoas que estavam nas imagens nitidamente que não estavam entre aquelas pessoas que estavam se manifestando pacificamente. E tentou-se estabelecer um nexo ali, uma ligação. Essas pessoas, não se sabe por que, não foram presas, ou as que foram presas, ninguém tem conhecimento. E pior do que isso, as que foram presas ali na manifestação na frente da Polícia Federal, elas foram enquadradas e foram levadas a um juiz de primeira instância em Brasília, que, por sua vez, disse que não deveria ser com ele e remeteu aqueles processos ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes. O mesmo parece que aconteceu nesse momento. Eu queria que o senhor nos falasse um aspecto. Por que não houve audiência de custódia e por que, ou melhor dito, por que nas audiências de custódia, que foram feitas depois das 24 horas, que parece que é o que exige a nossa legislação atual, mas por que essas pessoas não foram colocadas em liberdade, se todas elas, ou quase a totalidade delas, eram pessoas sem antecedentes criminais, com endereço fixo, sem nenhum tipo de ameaça à segurança pública e poderiam responder em liberdade tranquilamente. Por que isso não aconteceu? Poxa, excelente pergunta também, muito obrigado pelas palavras. Vou dizer o mesmo, sou seu fã, coronel, acompanho já há bastante tempo seu trabalho também. Bom, vamos lá. Como eu disse, desde o artigo 304, que trata ali da forma de condução da oitiva, isso já não foi respeitado, essa prerrogativa foi quebrada, porque quem preside o inquérito policial é a autoridade policial presente, no caso, o delegado federal, embora
o Augusto Nunes tem a razão, isso não seria uma prerrogativa, apesar do crime ser federal, deveria estar acompanhado ali por alguém ligado às primeiras instâncias, ao próprio Distrito Federal. Mas, tirando isso de lado, que é de menor importância, até eu costumo dizer, diante do que aconteceu, o delegado de polícia já não acompanhou, ou seja, não foi o presidente. O auto de prisão em flagrante, eu não sei se vocês têm essa informação, se já sabiam, ele veio pronto do STF, com as perguntas já previamente elaboradas. Acredito ali que meia dúzia de perguntas, no máximo 8 perguntas, todas elas já elaboradas. Então, na verdade, o delegado federal serviu ali de mero despachante. Outra questão primordial e que pode ser motivo de anulação de tudo isso é o fato de quem prendeu essas pessoas não acompanhou a oitiva, ou seja, não fez a apresentação daquele detido, do custodiado, para quem deveria presidir o inquérito, que era o delegado de polícia. Isso já foi suprimido. Na questão posterior, como o senhor acabou de dizer, da audiência de custódia, elas todas aconteceram, houve uma força-tarefa ali entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o TRF1, vários juízes trabalharam sábado, e nós fomos pegos de surpresa, sábado às 10 horas da manhã, sem nenhum aviso, nós fomos informados que as audiências aconteceriam ali. Então, como o senhor pode ver, bastante tempo depois, né, mais de 72 horas depois da prisão, e é óbvio que eles alegam um montante de pessoas, mas não fui eu que prendi todas essas pessoas. Então, minimamente, eles deveriam ter previsto isso e se ajeitado ali para poder cumprir ao menos as 24 horas. Embora cabe aqui a gente salientar que a questão de audiência de custódia não é lei, né? Ela é uma resolução de 2015 do atual ministro Ricardo Lewandowski. Isso precisaria também ser melhor esclarecido no ordenamento jurídico brasileiro. Aí, quando nós nos apresentamos virtualmente aos juízes e solicitávamos, né, o relaxamento daquela prisão, a revogação, visto como o próprio coronel disse, elas não têm antecedentes, não estavam no local, muitas delas foram presas ali no QG, eles imediatamente diziam, olha, a nossa prerrogativa só vai até aqui. Está gravado, o seu questionamento está registrado, se o senhor quiser fazer por escrito também, faça-o, mas quem vai decidir é o STF. Eles evitavam, inclusive, usar o nome do ministro que está como relator desse inquérito, coronel. Augusto Nunes. Doutor Cláudio, é um prazer conversar com o senhor e eu queria saber o seguinte, só li hoje essa nota de culpa. Eu queria entender o que significa isso e qual é o valor legal, né? Estou lendo aqui, nota de culpa, inquérito, aí vem, não aparece... Acho que está apagado, né? Está tudo apagado. Bom, fulano de tal, delegado de Polícia Federal, matrícula, faz saber. Aí aparece o nome do preso. Sexo feminino, nacionalidade brasileira, solteiro, filho, estão os dados. Natural, conforme, aí o texto, né? Brasil Fones tal, preso conforme pelos fundamentos de decisão do STF no inquérito 4.879, de 8 de janeiro de 2023, pela prática em tese dos artigos previstos, né? Aí tá, atos terroristas, inclusive preparatórios, a associação criminosa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público. Aí, para aí. Fulano de tal, aí aconteceu alguma coisa. Depois de ser enquadrado nisso. Aí só aparece embaixo, condutor, testemunha, e então assim, para a sua ciência foi entregue a presente nota de culpa. O que significa isso? É uma confissão? E a pessoa pode se recusar a assinar? Eles assinaram isso e estão admitindo a prática desses crimes, segundo a polícia. Como é que é isso? Não, vamos lá. Ótima pergunta, Augusto. É um prazer, uma satisfação conhecê-lo assim também. Eu vou pedir permissão aqui, porque meu pai não está mais entre nós, mas não me perdoaria se eu não o fizesse. Ele era taquaritinguense como o Augusto Nunes. Como é que é o nome do seu pai? A nota de culpa é Claudir Antônio Caivano.
Maravilha. Muito prazer, mesmo assim. O prazer é todo meu. Não está mais entre nós desde 2002. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, Augusto. É um nome infeliz, tá? Para esse documento, vamos chamá-lo dessa maneira, porque ele nada mais serve-se do que informar ao custodiado daquilo que ele está sendo acusado. Por isso que consta aí, como você leu, em tese. Mas é um nome bastante infeliz e que amedronta as pessoas, utilizado aí até de maneira insidiosa, eu diria, porque não precisaria nem ter sido colocado, mas para assustar as pessoas. Ele só quer dizer que a pessoa está sendo informada daquilo que está sendo acusada. A questão aí que você acabou de ler é que aparece quem é o condutor. Mas o condutor é um nome que não apresentou ninguém. As pessoas foram conduzidas ali, eu as acompanhei, como se fossem passar por uma triagem. E, na verdade, não aconteceu nenhuma triagem. Já iam direto para a revista, né, separadamente, óbvio, homens e mulheres, depois para a identificação e numa terceira parada, já para essa oitiva, conforme eu disse para vocês aí, para preencher lá, o delegado preenchia o auto de prisão em flagrante, que já vinha pré-preenchido com as perguntas que ele deveria fazer, aí sim era proposta a assinatura. Nós informamos aos nossos assistidos que eles não eram obrigados a assinar, a grande maioria deles não quis assinar, mas isso é suprido pelo próprio delegado com a assinatura de mais 2 testemunhas, e ali tinha uma série de delegados e de agentes federais, então basta preencher o documento como a pessoa tendo negado se assinar. Mas é somente um nome infeliz, não é uma confissão. E qual que é a prova disso que eu posso trazer aqui para a audiência? Recentemente, não sei agora se foi ontem ou anteontem, me perdi um pouco aqui, mas já saiu o indiciamento de 152 custodiados. Eles estão sendo liberados para responder em liberdade, e a acusação vai ser única e exclusivamente por organização criminosa e incitação ao crime. O que eu estou interpretando desse lado de cá, única e exclusivamente como: veja, você não pode mais se manifestar politicamente e não se atreva mais a se encontrar com outras pessoas. No meu ponto de vista, é disso que se trata. Doutor Cláudio, o senhor defende alguns dos manifestantes que continuam presos em Brasília. Como é que está a situação deles? Eles conseguem conversar com a família? O senhor visita? Como é que funciona? Olha, Paula, ótima pergunta também para esclarecer isso. Muito obrigado. Eles estão sob o regime prisional. Então é muito mais difícil, muito mais selecionado quem é que pode receber visita. No caso deles, não está autorizada a visita de familiares. Tampouco nós, como advogados, podemos levar cartas, não se entra, obviamente, com celulares, com outras coisas, entramos com um pedaço de papel e uma caneta. Nos primeiros dias, quando eu estive lá, aquela loucura, houve um emblemático acordo ali da OAB do Distrito Federal e deu preferência aos advogados locais, e aí esses acabaram conseguindo ver os seus custodiados, né, os seus assistidos. Eu, naqueles 2 dias, não consegui, mas como a gente tinha colegas, correspondentes, pessoas que a gente já conhece, eles conseguiram visitar. Dos 15 que nós assistimos, 9 já saíram com tornozeleira eletrônica, obviamente sendo achincalhados pela opinião pública nas suas cidades, haja vista que são cidades pequenas, Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos. Isso tem trazido transtornos para eles, evidentemente, e ainda tenho 6 custodiados lá. Não consegui visitá-los, mas o meu correspondente visitou, conseguimos fazer as perguntas que precisávamos para apresentar a defesa, já apresentamos um pedido de revogação e agora estamos aguardando, porque a fila é grande. Um nosso colega que esteve conosco na última quinta-feira, que eu voltei para Brasília, houve até uma manifestação de alguns advogados. Eu vou me permitir dizer aqui, os corajosos, eram só 8, que estavam tentando demonstrar insatisfação pelo funcionamento ou mau funcionamento do sistema. Nós fomos proibidos de entrar naquele dia. E a OAB correu, através da sua equipe de prerrogativas, a fazer um vídeo para se contrapor ao nosso vídeo, dizendo que, em virtude da nossa atitude, todos os advogados que estavam agendados para visitar os seus custodiados naquele dia tinham sido impedidos de visitar os seus custodiados.
De maneira geral, eles estão bem, óbvio, na medida do possível, né? Eu não consigo imaginar como que eu passaria 30 dias, né? Porque hoje é o 30º dia para eles, como é que eu passaria 30 dias longe da minha família e dentro de um cubículo com 1 ou 2 horas de sol. Eu não faço a mínima ideia, mas, apesar de tudo isso, eles alegam estarem bem. E, doutor Cláudio, uma última pergunta em relação, por exemplo, aos seus clientes presos. Eventualmente, claro, depois de transcorrido todo o devido processo legal, se forem realmente inocentados, caberia uma indenização ao Estado? Sem a menor sombra de dúvidas, é dessa maneira que nós trabalhamos. O que é preciso que fique muito claro é que isso precisa ser levado para fora do Brasil, para que as pessoas não tenham uma imagem errada, não só aqui dentro, que parecem estar em transe e acreditam que não está acontecendo nada. Pelo menos eu fico frustrado por ver a maioria nem sequer sabendo que tem pessoas presas. Quando você comenta, parece uma surpresa como um prêmio da loteria. E no segundo caso, a questão tem que ser levada para fora do país para que todo mundo entenda que nós não vivemos uma democracia no Brasil. Eu não tenho nenhum medo de dizer, nenhum receio da OAB, eu já fui várias vezes aí, recebi notinhas, né, de repúdio pelas minhas falas em defesa da liberdade. Eu vou continuar defendendo a liberdade não só desses assistidos, mas, só para sintetizar, sim, vai caber com toda certeza indenização a todas essas pessoas, e o que me deixa infeliz é que toda a população vai ser impelida a pagar essa indenização, né? Perfeito. Nós conversamos com o advogado Cláudio Caivano. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e até uma próxima. Eu que agradeço, Paula, Ana Paula, Augusto Nunes, Coronel Gerson e toda a sua audiência qualificadíssima. Foi um prazer, até uma próxima. Agora são 18 horas e 32 minutos, lembrando que estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever na plataforma, deixar o seu comentário, o seu like. E lembrando, como nós falamos no início do programa, que a partir de segunda-feira o programa Oeste Sem Filtro também será transmitido pela plataforma YouTube. Então a transmissão será simultânea aqui no Rumble, no Twitter da Revista Oeste e também pelo YouTube. E a gente, claro, espera você. E agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. O relatório da perícia realizada pela Polícia Federal no celular de Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, concluiu que ele não se omitiu e tampouco foi conivente com as manifestações de 8 de janeiro. Ibanez foi afastado do cargo um dia depois dos atos, por 90 dias, por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ainda ontem, a defesa do governador pediu o retorno dele ao cargo. Coronel Gerson, que situação, né? O governador do Distrito Federal afastado já há 30 dias, agora vem esse relatório da Polícia Federal mostrando aí então que ele não foi conivente nem se omitiu em relação aos atos. Lembrando que ele foi eleito aí com mais de 830 mil votos, eleito em eleições democráticas, né, pela população do Distrito Federal. O que nós precisamos ressaltar nesse episódio é a figura do ministro Alexandre de Moraes, que eu já tive a oportunidade de fazer essa comparação, mas eu vou repetir aqui a nossa audiência da Oeste. O ministro Alexandre de Moraes, ele se encontra já há alguns meses em uma situação muito similar àquele piloto que vai decolar ali do Santos Dumont, ou talvez de Congonhas também a gente possa fazer a mesma comparação, mas eu vou me valer ali do Santos Dumont. Ele dá motor, acelera e percebe que está em risco de colocar aquela aeronave até mesmo em rota de queda. E o que ele pode fazer? Ele não tem como abortar a decolagem ali no Santos Dumont, porque se ele resolve abortar, ele vai cair dentro d'água, não tem outra solução. Então, só existe uma solução para quem começa uma decolagem no Santos Dumont, é dar mais motor e tentar ganhar altitude. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo nos últimos meses. Cada vez ele escala mais as inconstitucionalidades, as ilegalidades, o arbítrio, e ele vem assumindo essa posição de tal forma que cada uma das suas atitudes acabam se tornando como base da próxima.
E se uma dessas atitudes for desfeita ou for desconsiderada ou questionada, ela coloca em xeque todo o restante do processo que já se arrasta há alguns anos. Haja vista, como Augusto Nunes falou, que eles se reportam a 2 inquéritos. Esses inquéritos sequer foram transformados em processos legais em que há uma acusação feita pelo Ministério Público na qual possa ser julgada. Então, todas essas pessoas que vão sendo arroladas e todos esses atos que ele vem tomando, como, por exemplo, esse, e não somente esse, não posso esquecer daquele prefeito lá de Mato Grosso, que também teve o seu mandato cassado ou suspenso por 3 meses, simplesmente porque ousou se deslocar para Brasília para se manifestar, e agora o próprio governador do Distrito Federal, em que o ministro, ele avoca a si o poder discricionário de decidir que a população do Distrito Federal não tem a possibilidade de ser governada por esse cidadão, porque no seu julgamento ele poderia ter incorrido ou poderia ter contribuído para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Esse é um poder que está concentrado, e o que eu me pergunto, e toda a nossa audiência também se pergunta, é o que os seus colegas, o que a presidente do Supremo Tribunal Federal tem a dizer dessa escalada de arbítrio, de inconstitucionalidades. O que nós percebemos é uma omissão perigosa acontecendo no Brasil, que nos leva a um estado de exceção e que caminhamos muito rapidamente para algo parecido como a Nicarágua ou a Venezuela. Augusto, eu vou ler um trechinho do relatório da perícia da Polícia Federal. Abre aspas, a investigação não revelou atos do governador ibanês em mudar o planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão dos avanços dos manifestantes durante os atos de vandalismo. Fecha aspas. Portanto, o STF agiu como aquele pistoleiro que primeiro atira e depois pergunta pela identidade do morto para saber se matou a pessoa certa. Primeiro atira, depois você confere. Não pode ser assim. O que me parece evidente, né, olhando em retrospectiva, né, vendo o que ensina a história, é que situações assim terminam. Esses surtos de insensatez, também para ser gentil, vou usar essa palavra, eles terminam. Uma hora acaba e prevalece a razão, a verdade, o bom senso. Alguém no Supremo deveria estar tratando disso. Alguém no Supremo deveria estar dizendo, olha, fomos longe demais. O ministro Alexandre de Moraes exagerou, não pode continuar essa escalada. Porque nós estamos tratando aqui desde o começo do programa, e é justo que façamos isso, porque o assunto ignorado pela imprensa velha é importante, e por tantas outras pessoas e entidades, é muito importante. Quer dizer, uma hora, isso aí, a razão vai prevalecer, e as multas, as indenizações terão de ser cobradas. E esse pessoal que está embarcando nessa, sabendo que isso não vai dar certo, deveria cumprir as promessas aí que constam de... o palavrório, né? Deviam levar a sério o palavrório que consta desses manifestos que vivem assinando. O governo, que ótimo, né? São adversários, permaneçam presos. E fica dizendo o presidente da República... quer harmonizar o país, pacificar, quer nada. O Supremo está apostando na tensão, na polarização, isso não é necessário. Como é que faz? São vidas, tá? Suspensas, repito, é um negócio muito triste, é muito dramático. Esse quadro tem que ser, esse absurdo, né, essa abjeção, tem que ser removida imediatamente. Imediatamente, como é que faz? Nós não podemos tocar com essa lentidão, nem manter, né, deveriam pensar os juízes, os ministros, nem manter com tornozeleira eletrônica os inocentes. Isso aí não faz sentido. E, de novo, né, sempre que a gente se pergunta, diante do comportamento de
tanta gente, né, que parece normal. Se não somos nós aí não somos nós os loucos aí da história, tenho certeza de que não somos, porque louco não se faz essa pergunta. O louco é o que age como tal e acha que está tudo bem, que está defendendo a democracia. Mas isso acaba. Nós vamos ver o fim da história. É como aconteceu tantas vezes. Existiu, na ditadura do Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, do Getúlio Vargas. Ele vendeu a história do ditador bonzinho, né, do velhinho que gargalhava. Então, tudo bem, por algum tempo, isso foi engolido por muita gente, até que a farsa acabou. E o Getúlio Vargas foi demitido, né, pelos militares, e eu ouvi o recado de um dos homens que era o seu parceiro político, o General Cordeiro de Farias. Foi lá e disse, tem que sair. E ele gerou tanta insatisfação, tanto ódio, que ao voltar constitucionalmente ao poder, Getúlio Vargas não resistiu a esse acúmulo, né, de tensões provocado pelo Estado Novo e acabou sendo induzido ao suicídio. Não estou recomendando nada, não, estou contando uma história. Eu acho que as pessoas têm de ser alertadas para a marcha da insensatez, que tem que ser detida já, porque daqui a pouco vem outro episódio pior do que esse. Não se esqueçam de que o que está muito ruim sempre pode piorar se os homens com coragem não agirem. Tá? É hora de coragem. É isso que eu digo, não adianta você optar pela rendição, não adianta a capitulação, continua a perseguição. Não adianta a fuga. É preciso enfrentar o arbítrio e acabar com isso. Agora, 18 horas e 42 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir a linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Ontem, 5 ministros votaram pela derrubada de uma lei estadual que impedia o uso do dialeto não binário. A decisão do STF produz o chamado efeito vinculante, ou seja, pode ser aplicada em casos similares. Em 2021, a Assembleia do Estado de Rondônia barrou a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino, públicas e privadas, além de editais de concursos públicos. Ana, essa questão de chamar... linguagem não é neutra, né? Nem inclusiva, isso é linguagem ideológica mesmo, né? Com certeza, Paula, com certeza. Agora, que falta faz um federalismo americano, né? O nosso nome República Federativa é só no nome, porque não há o menor respeito às decisões estaduais no Brasil. O Brasil, a União, Brasília, a STF, é um grande elefante branco lá em cima, lá em Brasília, distante do povo. É a pirâmide inversa, né? Aqui nos Estados Unidos, Washington manda muito pouco. Os Estados Unidos da América, esse sim tem autonomia para fazer as suas leis, discutir os seus problemas, a própria discussão ali sobre o aborto, né, que muita gente no Brasil, principalmente, empurrou a falácia de a Suprema Corte americana acabou com o direito de abortar nos Estados Unidos, direito constitucional. E, primeiro, nunca houve esse direito constitucional, nunca, nunca. Foi uma esticadinha ali, bem ativista da Suprema Corte americana em 1974, na 9ª e na 14ª emenda, para esticar, empurrar esse direito ali. E o que a Suprema Corte americana fez o ano passado, em junho do ano passado, foi exatamente devolver o direito desta discussão para os estados. Cada estado discute o que é melhor para cada estado, para cada população. O que o Rio Grande do Sul quer não é o mesmo que Recife quer, Minas Gerais, enfim, Mato Grosso do Sul. E isso no Brasil, né, a nossa federação, República Federativa, é só no nome. Quem manda, desmanda,
profere aí, assina, põe a digital em inconstitucionalidades, tudo vem de Brasília. Agora, duas perguntas. Primeiro, como você muito bem disse, Paula, não é uma linguagem inclusiva. Na verdade, é uma linguagem que exclui, né? Porque nós estamos falando da língua portuguesa e hoje tem os cegos, né? Por exemplo, que como é que eles vão fazer? Como vai ser o cardápio em braille para eles? Que linguagem inclusiva é essa que prejudica as pessoas que têm alguma deficiência psicológica, cognitiva, alguma deficiência mental? Isso é inclusão? Por causa de uma minoria que quer se sentir todes, nós vamos mudar toda uma prática. Primeiro, um desrespeito à nossa língua, e depois nós vamos simplesmente colocar essas pessoas que necessitam da pacificação e respeito à nossa língua num balaio ideológico só porque algumas pessoas querem ser chamadas de todes. Pois fica então o desafio para o Supremo Tribunal Federal de escrever em toda decisão que eles colocarem ali a digital STF, ou relator ministro Alexandre de Moraes, ou relatora Carmen Lúcia, que a decisão, então, venha no todes, venha na linguagem neutra, porque já que é para mudar, vamos mudar tudo, porque aí todo mundo vai se acostumar com uma linguagem nova. Ministres, supremes, aí vamos mudar para todo mundo. O que não dá é para atender uma turba barulhenta, virulenta, ideológica, e aí os bonitões, né, lá em cima, todos aqueles que querem os vinhos caros, as lagostas, né, as viagens para fora do Brasil, eles continuam vivendo sob a nossa língua portuguesa maravilhosa? Não, ministres, vamos mudar para todo mundo. Quero aproveitar para recomendar a você que está nos acompanhando um texto que foi divulgado na Revista Oeste com o título A Linguagem Neutre Não é Inclusive e Nem é uma Linguagem. É um texto que é assinado pelo Flávio Morgan. Vou ler só um trechinho rapidamente. Alguém que diga eleites ou todes não está apenas trocando um significante por outro, supostamente mais inclusivo. Está fazendo propaganda política. Você, eu, todos sabemos em quem ele vota, o que ele quer destruir e o que quer implantar no lugar. Coronel Gerson. Eu gostaria de seguir naquilo que a Ana Paula falou, lembrando que o Brasil se inspirou no modelo republicano dos Estados Unidos quando fez a sua transição da monarquia para a república. E nós usamos o nome, né, Estados Unidos do Brasil desde 89 até 1968. Então, esse conceito do federalismo, ele deveria estar entranhado dentro da nossa vida brasileira, e ele começou a ser experimentado realmente, não só na questão do que o Paulo Guedes falava de mais Brasil, menos Brasília, e que o próprio presidente Bolsonaro depois incorporou no seu discurso, ou seja, não somente na questão econômica, tributária, mas até mesmo na política, porque isso que a Ana Paula falou é extremamente importante. O último programa que eu participei, ela chegou a fazer um comentário na hora da despedida, dizendo que ela tinha inveja de eu morar aqui na Flórida e ela lá na Califórnia por causa da política. E é isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Quem gostaria de ver os filhos estudando durante a pandemia, muitos se mudaram para a Flórida, porque aqui as escolas permaneceram abertas e não houve uma instrumentalização política da questão da pandemia. Da mesma forma, muitos empresários saem da Califórnia, onde a Ana Paula mora, e estão optando pelo Texas, ou até mesmo por Nevada, ou até vindo aqui para a Flórida. De Nova York, muita gente veio para a Flórida, inclusive foi feito um outdoor aqui cômico, dizendo que os realtors, ou seja, quem mais vendeu imóvel aqui na Flórida foi o governador de Nova York. Foi considerado o vendedor de imóveis do ano, porque todo mundo fugiu de Nova York para cá, por política. Então, quando o estado de Rondônia toma essa decisão, é porque eles perceberam que estava avançando essa pauta de uma minoria sobre a maioria. O estado se organiza, os municípios também. Há uma frente tão importante no estado de Rondônia, que eu não sei se vocês lembram,
Os 2 candidatos que chegaram ao segundo turno na última eleição, os 2 eram de direita. Os 2 eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Tamanha a presença naquele estado de um conceito conservador. E, no entanto, aquela população agora não tem o direito. E isso é muito importante nós estabelecermos e, de alguma forma, resgatarmos no Brasil o federalismo, porque nós temos a legitimidade de dizer: eu prefiro morar naquele estado onde a política, seja a política pública de educação, de saúde, de segurança pública, ela é melhor empreendida ou pior empreendida. E essa opção é tirada ou é retirada do brasileiro por causa desse tipo de centralismo. Diga lá, Augusto. Olha, Só para acrescentar uma informação, na verdade, em relação a esse tema, a ação que está no STF, que foi decidida aí por maioria, foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. E eles entendem que a lei seria inconstitucional, porque é a União quem deveria legislar sobre normas de ensino. Eu só não caio na gargalhada porque o assunto é sério, né? Eu lido com palavras há décadas, tá? Lido com gente que vive de escrever há décadas. Trabalhei com redações com mais de 1.300 jornalistas, eu já trabalhei com eles nas redações que eu chefiei. É o seguinte: o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Não chegam a 10 mil os brasileiros que escrevem corretamente, sem um único erro de português. E que se expressam também sem uma única agressão à língua portuguesa. Estamos nessa situação. Por quê? Porque os professores, por N razões, não cabe aqui analisar, também são completamente despreparados. 99 em 100 são despreparados, e esse último que sobra não sabe também escrever sem um único erro. Quando eu morava em Porto Alegre, veio uma carta dos professores do colégio onde estudavam minhas filhas, e eles reivindicando o aumento e tal. Eu li o texto, eles pediam adesão dos pais, né? Eu falei: não. Eu acho que devem ser todos demitidos por esta carta que eles mandaram. Começava com erro de português, continuava com erros de português e acabava com agressões ao idioma oficial do Brasil. Pois bem, a gente não sabe escrever português, não fala português corretamente, tanto assim que os mesmos defensores dessa linguagem idiota também acham, né, numa das atitudes mais elitistas que eu conheço, acham que os pobres têm o direito de falar: nós pegamos peixe porque são pobres. É a forma de elitismo mais cruel que eu conheço. Essas mesmas pessoas querem uma outra linguagem. Pois bem, eu confesso aqui que eu não sei de outra palavra, Paula, além de todes. Todes, tá bom. Agora vem os ministros e diz: tá bom, pode adotar nas escolas de Rondônia, é isso? Isso. Pois bem, por que não adota no Supremo também essa linguagem? Ministres, em vez daquela coisa mais antiga, né, que o mundo do Vossa Excelência, Pretório Excelso, não sei o que, para com isso, começa a falar em linguagem neutra. Isso aí não vai pegar, porque quem não sabe escrever português não vai escrever uma segunda língua. Agora, os professores estão nessa. Eu não sei, essa língua não está estruturada, não há regras, eles não sabem o que é. Você pega o ministro, com aquele Alexandre, ministro de novo, que foi candidato a governador aqui de São Paulo, pessoas que não valem a pena, eu não consigo decorar o nome completo. Esse que estava na cerimônia lá no Planalto, posse de alguém, boa noite a todos, todas e todes, e aí foi aplaudido, né, todo mundo, e todos os outros repetiram isso, e a gente fica sabendo depois que é a Janja, primeira-dama, que quer que o governo adote a linguagem oficial lá, essa linguagem de gênero.
o governo. O Lula nunca leu uma orelha de livro. E ela quer que o maridão fale assim? Basta que o Lula pare de amputar plurais aí, que ele é o exterminador do plural, o Lula, ele não deixa passar um. E agora ele quer falar também a língua do todes. Eu proponho uma audiência pública entre quem requereu essa besteira e os juízes do Supremo Tribunal Federal. E eu quero que eles conversem nessa linguagem com a televisão transmitindo. Aí acaba essa bobagem, repito, que não merece que a gente perca tempo com ela. Agora, 18 horas e 55 minutos. E Lula está, neste momento, reunido com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele chegou ontem a Washington. É a primeira visita oficial do petista ao país desde a posse. Segundo Itamaraty, temas como comércio e investimentos, transição energética, redução da fome e da pobreza e segurança alimentar devem ser discutidos. Mais cedo, Lula se encontrou com o senador norte-americano Bernie Sanders. No Twitter, Sanders escreveu que conversaram sobre a importância da defesa da democracia, o avanço dos direitos trabalhistas e a questão climática. Agora eu vou pedir ajuda aqui para os nossos correspondentes nos Estados Unidos, aqui de Oeste Sem Filtro, o Coronel Gerson. Como foi a repercussão aí da chegada do presidente Lula aos Estados Unidos? Na verdade, ele faz uma comparação, né? Ele faz questão de continuar falando muito do presidente Bolsonaro, e isso é muito semelhante ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos também, que ficaram meses e talvez até mais de um ano em que a mídia ficou órfã daquelas pautas que passavam o tempo todo criticando o presidente Trump e continuaram falando do Trump depois da posse do presidente Biden. Eu costumo dizer que o Brasil ele vive numa defasagem ali de 2 anos de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo. Não é só agora, quando há essa comparação entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro brasileiro. Até porque, se nós observarmos nas mídias sociais, havia uma preocupação dos manifestantes no Brasil exatamente de não se manifestar lá na Praça dos Três Poderes para não cair na armadilha do 6 de janeiro dos Estados Unidos. Então, há uma consciência de que é uma evolução natural. Eu digo que o presidente Lula, ele vive alguma coisa que eu e o Augusto Nunes vamos nos lembrar bem. E você e a Ana Paula, né? Paula e Ana Paula mais jovens, talvez não lembrem, mas existia uma propaganda de uma vodka que dizia o seguinte: eu sou você amanhã. Eu digo que o Lula é o Biden de amanhã. E por que eu digo isso? Porque há muitas semelhanças, não só porque são os dois presidentes talvez mais velhos em exercício hoje em países democráticos, né? Mas também pelo fato de Biden reunir uma frente de globalistas com socialistas, com ativistas de esquerda do Partido Democrata que fizeram uma grande aliança para derrubar o presidente Trump, e essa aliança é de muito difícil administração, estando o governo Biden na lama. É de muita dificuldade a administração do Biden, que só não sofrerá um processo de impeachment atrás do outro, porque a opção seria Kamala Harris, que é a sua vice, que pode ser pior do que foi Dilma Rousseff no Brasil. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós percebemos que há um desgaste do governo Biden porque ele teve que vamos dizer assim, agradar a essas diversas frentes. E não é por acaso que o presidente Lula já está na sua agenda de encontrar com Bernie Sanders, que é o maior representante do socialismo aqui nos Estados Unidos. Sim, aqui nos Estados Unidos nós temos grupos comunistas, socialistas, e o Bernie Sanders é aquele que, quando ele celebrou quando Lula foi solto, e nas suas redes sociais disse que ali poderia surgir a possibilidade de Lula voltar ao poder. E ele realmente profetizou e aconteceu. Então Lula está aqui, mas eu só quero lembrar uma questão, e eu deixo para a semana que vem a gente ver se eu tenho razão ou não. Amanhã o presidente Bolsonaro fará um evento aqui em Boca, na minha cidade. E esse evento será transmitido para vários países em tempo real,
poucas pessoas sabem, mas haverá transmissão ao vivo para Portugal, Espanha, Canadá. Vários países estarão transmitindo. E para vocês terem uma ideia, eu fui ao evento em Orlando para assistir e não cabia tanta gente, ficou tanta gente de fora que aqui em Boca tiveram que arrumar um local que coubesse mais de 1.000 pessoas. E não há mais nenhuma possibilidade de ir a esse evento. E será transmitido, inclusive, em academias de ginástica. Eu imagino que a repercussão desse evento de amanhã do presidente Bolsonaro, a despeito da mídia, da CNN, já ter entrevistado Lula, etc., ela será maior do que aquilo que o presidente Lula veio fazer aqui, seja na área de meio ambiente, seja nas discussões mais midiáticas ali de tentar um alinhamento ideológico, mas na realidade essa visita sequer foi precedida de uma preparação técnica, como deveriam ser as visitas diplomáticas. Diga lá, Augusto. Eu só lembro que o Lula vai piorando, né? Agora ele já era muito ruim. Na primeira passagem dele pelo poder, num dia, agora não me lembro, quando quando estava em curso a crise econômica provocada por aquele problema imobiliário lá dos Estados Unidos, que o Lula disse, não vai chegar aqui a crise, aqui vai chegar como uma marolinha. Tá? Aí ele contou que ele ligou para o Bush, ele falando. Aí eu acordei, meio invocado, eu liguei para o Bush e falei, ô Bush, segura aí essa tua crise aí que não pode atravessar o Atlântico não tenho nada com isso. Aí eu só perguntei o seguinte, como foi essa conversa se o Lula não fala inglês, nem o Bush entende português? Quer dizer, ele deu alguma bronca que o Bush não entendeu, não ou foi bravata e mentira? Claro que é essa a opção correta, né? Agora lá vai o Lula com a Janja, está em todas, né? O Biden já não está notando com quem conversa, então para ele se vê um casal, vem só o marido ou só a mulher, é a mesma coisa. Mas o que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? Para conhecer o local, conhecer isso aí, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Tomara que o casamento dê. A dupla não vai funcionar. E antes de passar para a Ana, vamos ouvir um trecho do que Lula disse há pouco ao presidente Joe Biden. Eles estão reunidos nesse momento na Casa Branca. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. You know, Mr. President, that Brazil self-marginalized. Um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. The former president didn't enjoy to keep international relations with any O country. mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with De fake manhã, news. de tarde e à In the noite. morning, afternoon, and at night. Ele me parece que menosprezava relações It internacionais. seems that he despised international relations. Sounds familiar. Ana, ouvimos a análise da Flórida, agora a gente quer ouvir a análise da Califórnia. O presidente Lula parece ter uma fixação aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Augusto, o que é auto-marginalizar? Precisa perguntar. O tradutor ali ficou Deu tilt. auto-marginalizar. Você vê que o tradutor falou, peraí, deixa eu puxar aqui uma... Aí colocou um verbo lá de self-despise, que não quer dizer auto-marginalizar. Realmente não basta ser exterminador de plural. Anotei aqui, viu, Augusto? No Brasil. Tem que falar bobagem lá fora, aqui fora também. Janja na foto oficial. O que essa mulher está fazendo ali na foto oficial, né? Ela está se sentindo que é a primeira ministra do Brasil, algo desse tipo. Eu estava anotando aqui, ele também disse que o antigo governo, menosprezava relações internacionais. Isso é uma falácia, né? Uma falácia que vai ser repetida pela nossa velha imprensa carcomida, porque o ano passado o próprio Joe Biden mandou 2 senadores democratas ao Brasil para pedir ao presidente Bolsonaro pessoalmente que ele atendesse, que ele viesse aqui a Los Angeles para participar da Cúpula das Américas. E por que isso? Porque o ano passado Joe Biden sabia
que a guerra com a Ucrânia, quando todo mundo condenou Vladimir Putin antes da guerra, e claro, tem que ser, foi um ato ali de invasão que todos nós temos as nossas, não dá para a gente colocar um pompom na mão e sair torcendo Ucrânia ou Rússia, é uma situação geopolítica complexa, mas o presidente Bolsonaro, antes da guerra estourar, ele foi até a Ucrânia, negociou fertilizantes exatamente com a Rússia, e aí veio 2021, quem tinha fertilizantes sobrando? O Brasil. Estados Unidos não tinham, Canadá não tinha, e Joe Biden teve que mandar 2 senadores democratas pedindo para o presidente Bolsonaro vir até aqui para conversar, e esse foi um dos principais pontos da conversa, né? Agora, é importante, quando a gente vê essa imagem Lula e Joe Biden, é importante a gente deixar muito bem estabelecido que são 2 políticos se encontrando. Não, talvez governos ligados aí hoje ao espectro da esquerda, né, o espectro político ideológico da esquerda, mas não são relações de Estado, digamos assim, numa questão da própria amizade ideológica entre os 2 países. Joe Biden sabe, qualquer governante americano sabe das relações que o Lula tem, que não são aí nada muito, não são nem republicanas e nem muito bem vistas ou benquistas na América. Relações com o Irã, relações com Cuba, com Nicarágua, com Venezuela, com ditadores africanos, ele sabe muito bem disso. Recentemente, eu até jogo para o Coronel, houve essa questão aí dos 2 navios iranianos que seriam atracados no Porto do Rio. Depois foi cancelado, como assim, vem, não vem? Agora parece que fala-se que eles viriam entre 23 de janeiro e 23 de fevereiro, perdão, e 3 de março. Então, há uma situação aí perigosa, né, que envolve a América Latina, e estamos falando tudo isso dessa relação de Lula com o Irã, enquanto aqui nos Estados Unidos eles estão lutando contra os balões de espionagem da China. Os Estados Unidos também sabem da proximidade do Lula com a China. Hoje, mais um objeto foi derrubado lá de cima. Essa semana foram 2 objetos derrubados, 2 balões, que inclusive hoje o Departamento de Estado americano disse que eles tinham ferramentas de maneuver, né, que eles podiam manobrar os balões para onde eles queriam, passaram sobre áreas militares nos Estados Unidos. Agora tem mais um no Alasca e tem outro que está sobrevoando a América Latina. Ou seja, por mais que a agenda ideológica hoje do Lula e do Partido Democrata elas andam muito parecidas, na verdade, quem é muito aliado ao Lula, como o Coronel disse, é o Bernie Sanders, que comemorou a soltura dele, etc. Agora, eu acredito, Paula, Augusto, Coronel, que mesmo o Joe Biden está recebendo aí o presidente Lula, talvez para pagar aquele pedágio ideológico sobre a pauta ambientalista, tentar jogar o 8 de janeiro no balaio do 6 de janeiro, a invasão, a extrema-direita, temos que salvar a democracia, mas eu acredito que os americanos eles continuam com o pé atrás com Lula exatamente por causa dessas relações com esses líderes de regimes totalitários. Augusto, eu recebi a informação aqui que a Janja tinha um compromisso na agenda oficial, que era tomar um chá com a primeira-dama norte-americana, mas ela passou mal hoje de manhã, então o compromisso foi cancelado. Uma pena, porque é muito importante, né? Que pena. Fica para a próxima. E antes de jogar para o Coronel, vou adicionar mais uma informação aqui, porque Lula deu uma entrevista à jornalista Cristiana Mampur, da CNN Internacional. Mais uma vez, criticou Jair Bolsonaro. Disse que o ex-presidente é uma cópia fiel de Donald Trump. A única coisa estranha que aconteceu foi o que aconteceu aqui no Capitólio. Porque jamais a gente imaginava que no país que simbolizava a democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio ou alguém pudesse ser tão desumano como era o presidente Trump. E o Bolsonaro é uma cópia fiel
É uma cópia, ou seja, como se você colocasse numa máquina e tirasse uma fotocópia. É a mesma coisa, sabe? Não gosta de sindicato, não gosta de empresário, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com o empresário, ou seja, é ele e as mentiras deles. Diga lá, coronel. Essa obsessão do presidente Lula de olhar para o retrovisor mostra que ele não tem realmente projetos para o futuro do Brasil e tem muita dificuldade de implementar essa grande frente ou fazer funcionar essa grande frente. Por isso, quando ele diz que Bolsonaro é a cópia fiel de Trump, eu posso dizer que ele não deixa de ser uma reprodução daquilo que o Biden hoje passa aqui nos Estados Unidos, não somente com a senilidade e que muitas vezes não fala coisa com coisa, porque esse Lula desse terceiro mandato, esse muitas vezes chamado de Dilma, esse cidadão que foi condenado e por uma série de artifícios ele foi descondenado e agora está na presidência, ele é alguém muito conhecido, inclusive o próprio presidente Obama, certa feita, se referiu a ele como uma das maiores mentiras informacionais, ou seja, uma grande decepção. Ele que um dia chegou a apontar para o Lula dizendo, esse é o cara, se arrependeu tempos depois. Porque todos conhecem, todos sabem quem foi e quem é Lula. A dificuldade que talvez o presidente Lula não perceba e a sua assessoria é que reescrever a história não é tão simples. A política externa dos Estados Unidos, ela é hoje conduzida pessimamente por essa administração Biden. Existe uma série de problemas na nossa área, no nosso entorno geopolítico, por exemplo, na Colômbia, que foi um país que teve uma enorme influência americana no combate ao narcotráfico e hoje tem um presidente ex-guerrilheiro que fomenta o narcotráfico. A própria Venezuela, que foi contida muito tempo pelas políticas externas norte-americanas, hoje estão sendo acolhidas pelo governo Biden por uma questão do óleo, inclusive o próprio presidente francês também. Nós percebemos que, inclusive, na América do Sul, a presença da China hoje, ela é muito maior, talvez, do que o governo americano gostaria. No entanto, o próprio governo americano hoje depende da China em vários dos seus setores, inclusive no setor militar, porque vários dos seus equipamentos têm peças chinesas ou fabricadas na China. O próprio, todo o gás liquefeito que já foi vendido para os próximos 10 anos são contratos para a China. Então, há uma série de incongruências na política externa norte-americana. E o presidente Lula hoje tem que carregar com ele essa dificuldade de atender aos anseios globalistas e, ao mesmo tempo, atender ao seu planejamento marxista para a América Latina, do Foro de São Paulo, da sua aliança com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, com a Bolívia. E isso é muito difícil de ser formatado em algo palatável para a política externa norte-americana. Dessa reunião, não vai sair nada de concreto e somente é uma manobra midiática. Augusto Nunes. Paula, Diga lá, Ana. Só para jogar para o Augusto, eu peguei exatamente o que o Obama, né, o queridinho aí da mídia, escreveu sobre Lula no livro dele. Aí eu abro aspas para o fofo da mídia mundial. Ex-líder sindical, grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão da máfia e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Olha, se até Barack Obama já entendeu quem é Lula. Perfeito. A jornalista Dora Kramer publicou uma notinha no Twitter hoje que é muito boa. O Lula, pelo comportamento, ele está se achando o melhor agora do que a versão 2002. Está se achando. E ela só faz a seguinte observação, olha, quando ele assumiu pela primeira vez, ainda existia aquela mística do operário que virou presidente, ia enfrentar os corruptos e tal. Isso acabou.
Isso é passado, tanto que agora o Lula ele está ensaiando a reprise das roubalheiras que ele produziu em 8 anos e também ajudou para que acontecesse no governo, para que se estendesse ao governo da Dilma Rousseff, que foi o poste que ele elegeu. Ele não engana mais ninguém. Ele está repetindo tudo. Ele sempre culpa os outros. Como ele sabe que esse primeiro ano será especialmente desastroso pela ausência de seriedade de uma política econômica que mereça esse nome, ele culpa o Bolsonaro. O Banco Central, o Bolsonaro, como ele fez no primeiro mandato. A herança maldita do Fernando Henrique, a herança maldita. Agora não dá para você repetir essa história. O Marx dizia que a história se repete como farsa. No PT, é a farsa que se repete como farsa. Ele está contando a mesma história que não cola mais. E ele vai e fica perturbando, né, até o Biden com essa história. E que, olha, o Biden, se tiver algum relâmpago de lucidez, ele percebe que está conversando com um vigarista. É um vigarista. O Lula, ele mente o tempo todo. Agora, o povo não pode ser tratado como bando de idiotas, que não é. Não é. Eu quero ver ele lidar com a inflação crescendo, eu quero ver ele lidar com o aumento do gasto público, quero ver ele lidar com o Congresso. O Lula está 1 mês no poder, pouco mais de 1 mês, e já tem um monte de maracutaias, como é que é a palavra que ele usa, pipocando por tudo quanto é lado. Só corruptos. Tem 12, né? Sim. 12 metidos em confusão em pouco mais de 1 mês. Por quê? Porque ele chama quem conhece e convoca pelo prontuário. Mas não vai colar. Não vai colar. Não adianta botar tudo na conta do Bolsonaro, porque quando um governo acaba, ponto final. Ponto final. E o país que ele recebeu do Bolsonaro, todo mundo sabe, como mostraremos aqui, sempre comparando aos números do Lula, foi um país em ordem. É isso aí. Não adianta contar mentira. E nem confundindo tradutores, né? Aliás, Joana, eu sempre me pergunto, eu sempre me prometo, né, entrevistar a menina que traduzia a Dilma Rousseff em linguagem de Libras. Como é que será que ela explicou aquela história da meta? Não temos meta. Manda ela para Ana Moser agora, para a ministra do Esporte. Ela pode traduzir a Ana Moser. Aquilo ali, eu quero aprender a linguagem de Libras para saber como é que foi. E esse é habilidoso. O que conseguiu aí, como é que é? Marginalizar. O Brasil conseguiu se auto-marginalizar. Um homem que não conhece as palavras que existem, criando termos aí, né? Contribuindo para o desastre da língua portuguesa. Agora, nessa entrevista dele com a Cristiane Amanpour, da CNN, ele fez uma baita propaganda para o presidente Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não gosta de sindicatos. Americanos não gostam de sindicatos. Agora, 19h18, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Lembrando que a partir de segunda-feira o programa Oeste Sem Filtro também vai ser transmitido pelo YouTube. Então as transmissões serão simultâneas na plataforma Rumble, no YouTube e também pelo Twitter da Revista Oeste. E a gente também convida você que está nos acompanhando aqui no programa Oeste Sem Filtro a assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é assinante, é muito simples, é só acompanhar um passo a passo, entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui do ladinho que está aparecendo aí na sua tela para seguir esse passo a passo e também se tornar o nosso assinante para você conseguir ler textos exclusivos como esse que nós comentamos mais cedo, belíssima capa assinada por Augusto Nunes e Christian Costa. Essa semana nós temos artigos também de Ubiratã Iório, General Eduardo Vilas Boas, Flávio Gordon, além, claro, do nosso time de colunistas fixos, Ana Paula Henkel, quem mais? Dagomir Marquesi, Bruno Meyer e muito mais. Então, hoje saiu uma nova edição da Revista Oeste. A gente te aguarda lá no site para você acompanhar todos os textos dos melhores jornalistas do Brasil.
E agora a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. A pedido da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, o governo estuda a possibilidade de permitir que estatais e estaduais prorroguem contratos com prefeituras. O novo marco legal, aprovado em 2020, estimula a livre concorrência, tornando obrigatória a abertura de licitação para a contratação de serviços. Companhias públicas e privadas podem participar dos processos licitatórios. O primeiro leilão foi realizado em Alagoas, 2 meses depois da aprovação do marco legal. Os serviços de água e esgoto, na Grande Maceió, foram concedidos por 2 bilhões e 600 milhões de reais para BRK Ambiental, valor 13% acima do preço mínimo. A empresa está atuando em Maceió e em 13 cidades da região metropolitana por 35 anos. 1,5 milhão de habitantes serão atendidos. Em 2 anos da nova legislação, 21 leilões foram realizados com investimentos de mais de 82 bilhões de reais em 244 municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Veja agora quais são os melhores e piores cidades em saneamento básico pelo Brasil. O ranking é de 2022, o mais recente divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Santos, no litoral paulista, Uberlândia, em Minas Gerais, São José dos Pinhais, no Paraná, a capital paulista e Franca, no interior de São Paulo, apresentam a melhor qualidade de serviços de água e esgoto. Macapá, Porto Velho, Santarém, no Pará, Rio Branco e Belém ocupam as últimas posições do ranking. E vamos agora à nossa segunda entrevista de hoje aqui no programa Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Petro. Luana, muito boa noite, você está me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. E gostaria que você resumisse rapidamente, Luana, quais foram os maiores benefícios que o marco do saneamento trouxe para o setor de água e esgoto? Bom, o marco do saneamento, ele coloca, primeiro, metas claras e objetivas para a universalização do saneamento básico. Então, independente de qual região do Brasil a gente esteja falando, todos precisamos chegar a 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Além da meta, o marco legal também, ele coloca um fim para os contratos de programa, né, quando esse contrato tem o seu prazo finalizado. Então, assim, por exemplo, antigamente existiam os contratos de programa entre as concessionárias estaduais e os municípios, que eram realizados sem licitação, né, e o que o marco trouxe foi, ok, a partir do momento que se encerra o prazo contratual, o município ele é obrigado, então, a realizar uma licitação para esse serviço, que nessa licitação pode concorrer tanto a empresa pública quanto a empresa privada, né, mas ele estabelece, então, critérios claros e objetivos para que haja contratos com metas claras. Outro ponto que o Marco Legal do Saneamento Básico também trouxe foi a questão da elaboração das diretrizes gerais de regulamentação para o saneamento básico estabelecidas na ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento. Só para a gente ter uma noção, o Brasil hoje ele tem 85 agências infranacionais, ou seja, uma agência municipal, uma agência estadual, intermunicipal muitas vezes, e às vezes cada uma dessas agências tem um foco de atuação, tem a sua regra, a sua norma a ser seguida. O objetivo da edição dessas normas centralizadas na ANA foi esse, que o país inteiro tivesse uma uniformização técnica clara e independente, né, de quais são as regras a serem seguidas e que então essas 86 agências pudessem seguir essas normas e então controlar a eficiência do serviço de saneamento básico que está sendo prestado
no seu local de atuação e também acompanhar a evolução dos investimentos em relação às metas estabelecidas no marco legal. Então, os investimentos precisam acontecer para que para que as obras sejam feitas e para que os indicadores, então, tanto de acesso à água quanto de coleta e tratamento de esgoto, possam evoluir. Feito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Luana. Obrigada pela entrevista. É um assunto extremamente importante, né, para o brasileiro, principalmente nós que, infelizmente, eu não sei se você estava acompanhando o programa, temos que discutir linguagem neutra nas escolas de todas para a tal da inclusão, enquanto milhões de brasileiros nem sequer saneamento básico têm. Você acha que esse tipo de ação em relação à linguagem neutra, essa população que não tem nem esgoto, ela está preocupada com isso? Essa população ela está preocupada em ter a água, né, dentro dos padrões necessários na sua torneira e ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. Porque eu costumo falar, a Dona Maria, né, ela, a partir do momento que ela entender o quão importante é o saneamento na sua vida, né, ela também vai brigar, né, para que isso aconteça na região onde ela mora. Porque cada episódio de diarreia, por exemplo, vindo da água quando ela não tem o tratamento necessário, ou do contato com aquela vala de esgoto a céu aberto, faz com que uma criança, por exemplo, fique em média 4 dias fora da escola. Né? E episódios sucessivos de diarreia, pelo contato com essa água contaminada, fazem com que as crianças tenham atraso escolar, com que as crianças tenham menor nota no Enem, com que os adultos faltem mais ao seu trabalho, tenham menor possibilidade de ascensão social. Né? Então, os estudos, por exemplo, que o Trata Brasil faz, eles apontam que o saneamento básico, né, a universalização do saneamento, ela poderia ser o maior programa de inclusão social do país. Né? Por quê? Porque só no caso das mulheres, nós teríamos mulheres que poderiam se dedicar mais à sua geração de renda, né? Não tendo que cuidar de toda a família que muitas vezes está doente, ou tendo que buscar água longe da sua residência, ter que acordar na madrugada, né, para lavar roupa muitas vezes. Essas mulheres poderiam ter, em média, 1/3 a mais de renda, né, em todo o país. E isso faria com que 18 milhões de mulheres, por exemplo, saíssem da linha de pobreza. Então, o saneamento ele é interdisciplinar, ele tem um impacto positivo, né, em toda uma família e toda uma geração de uma família que está por vir. Perfeito, nós estamos conversando com a presidente do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Luana, eu queria que você explicasse rapidamente aqui para a nossa audiência que o gargalo que existe nesse tema no Brasil, ele está na palavra investimento. Porque é claro que todos os cidadãos brasileiros, sejam eles voltados a uma ideologia de esquerda ou direita, ou seja, querendo mais Estado ou menos Estado, todos têm essa sensibilidade que o saneamento básico é algo importantíssimo. No entanto, falta capacidade, musculatura financeira para o Estado fazer esses investimentos. E o que acontece que, pelo menos eu imagino, e que eu vejo aqui nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, é que investir para o investidor de fundos de pensão, etc., investir em empresas de saneamento é uma segurança que você terá o retorno desse dinheiro daqui a 20, 30 anos, porque é certo que ninguém vai deixar de pagar e de contratar o serviço de água e esgoto, que é algo básico. Então é um investimento fantástico, existem bilhões e prontos para entrar nesse tipo de mercado de investimento, que é um investimento em infraestrutura seguro, e, no entanto, parece que agora o governo quer reverter, pensando talvez em continuar manter aquela ideia dos sindicatos, das empresas estatais, que sempre votam com o governo quando
querem manter os seus privilégios e não querem esse tipo de concorrência. Você pode explicar para a gente qual foi essa grande sacada que houve nesse marco? Bom, o marco, a principal questão, né, é a gente ampliar a concorrência, né? O serviço de saneamento básico, ele sempre foi um serviço prestado apenas pelo meio público, com pequena participação da iniciativa privada, né? E o público em alguns estados tem tido bons resultados, mas em outros estados não tem conseguido entregar o que precisa. E aí a palavra investimento, que foi a palavra que o senhor trouxe, ela faz total sentido, porque o investimento ele vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, assim, pensem que o Brasil hoje ele investe em média R$ 82 por ano por habitante com saneamento básico. Mas nós temos estados no nosso país, como o Acre investe R$ 5 por ano por habitante, Rondônia investe R$ 20 por ano por habitante, né? Temos estados, seja da região norte ou nordeste, que investem muito pouco em saneamento básico. Então, nesses casos, que muitas vezes o Estado ele não tem essa capacidade de realizar esse investimento e mudar essa realidade da população, ele precisa buscar outras formas de estruturação do seu modelo de prestação de serviço. E aí os modelos, eles são os mais diversos, e foi isso que o Marco trouxe. O BNDES, né, acabou estruturando muitos leilões, né, teve muito sucesso em leilões no Rio de Janeiro, no Amapá, agora no Rio Grande do Sul, várias regiões do Brasil, das mais diferentes, né, possíveis, aonde muitas vezes no estado onde ele não estava com uma capacidade financeira grande para poder aportar no saneamento básico, ele buscou por meio desse leilão, né, aumentar esse volume de investimento para que então a Dona Maria que lá reside, ela possa possa enxergar um horizonte da universalização do serviço. Né? Eu sempre digo assim, a gente precisa avaliar os indicadores de cada um dos nossos estados da seguinte maneira: às vezes o indicador é bom e o nível de investimento é bom. Ok, esse estado vai chegar na universalização do serviço. Às vezes o estado está com um indicador ruim, mas ele está investindo bastante. Né? Então, seja por um investimento público ou privado, ele está investindo bastante. Então, ali existe uma perspectiva de solução. Mas quando a gente olha para um estado que está com indicadores ruins e com níveis de investimento muito baixo, não existe uma perspectiva de mudança da vida das pessoas que ali residem. Né? Então, o que tem se discutido agora em relação ao marco é que nós precisamos manter, né, toda essa sinergia positiva dessas mudanças que a gente já está vendo, né, de rios que já estão começando a ser despoluídos, pessoas sendo contratadas, né, e que essa sinergia não seja, não tenha retrocesso, né? Então, quando a gente fala de tirar as competências, por exemplo, de edição de normas de referência, que é a regra, né, de como vai se fiscalizar o saneamento básico da Agência Nacional de Água e Esgoto, é algo muito ruim, porque é uma agência técnica independente, é uma agência que não pode ter influência política, né, não pode ter alguém que vai chegar lá e vai dizer, eu quero que, né, vai ser diferente, eu quero que a regra do jogo seja outra. Então, a volta de contratos de programa ou ainda a existência da agência, da regulação fora da agência reguladora, que são questões que estão sendo aventadas, é algo muito ruim para o setor de saneamento básico. Perfeito. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Luana, tudo que você diz é muito claro, muito lógico, então eu queria fazer alguns registros aí que são entristecedores, né? Todo mundo sabe da importância das obras de saneamento, mas prefeitos e governadores acham que obra subterrânea não rende voto. Como qualquer dessas empresas, né, públicas que tratam de saneamento básico, elas acabam lucrativas,
que acontece em dezenas, centenas de municípios e em vários estados? Eles pegam o dinheiro que o lucro dessas, todas são lucrativas, né? Mesmo as que que alcançam apenas uma parte da cidade, do estado. Eles pegam esse dinheiro e usam como uma espécie de banco. Eles não investem em saneamento básico pelos motivos que eu já citei. Obra enterrada, como eles falam, não rende votos. Com o marco legal, mudou tudo. Eu acompanhei o primeiro leilão, foi feito na Grande Maceió, houve um ágio muito bom e as obras começaram a mudar a cara daquilo ali. Eu pergunto como é que está a situação agora para saber se a Grande Maceió pode ser apresentada como um exemplo de sucesso. Já avançou bastante o cronograma, mais pessoas saíram daqueles índices apavorantes, né, que metade não tinha acesso a esgoto, outro tanto não recebia água potável. Já melhorou nesses lugares ou ainda as coisas estão em andamento? Augusto, acho que a imagem congelou ali da Luana Preto. Produção? Então a pergunta tem que ficar para depois? Eu acho que em razão do nosso tempo mais curto, a gente depois vai conversar com a Luana Preto para a gente retomar essa entrevista, porque deu um probleminha, acho que com o áudio ou com a conexão dela de internet. E em razão do nosso tempo, a gente vai ter que encerrar a entrevista agora, mas, Augusto, depois você vai ser convocado a repetir a pergunta numa próxima oportunidade. Eu digo isso por conhecer, saber o que fazem prefeituras, aí é por isso que o PT está querendo voltar ao que acontecia. É para fazer isso aí, usar como banco e não fazer as obras que devia ter feito. Perfeito, agora é 19h36, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a partir de segunda-feira o programa Oeste Sem Filtro também vai ser transmitido pela plataforma YouTube. Então vai ser transmitido simultaneamente aqui pelo Rumble, então você pode assistir aqui no Rumble ou também pelo YouTube ou também pelo Twitter da Revista Oeste. Quero dar boa noite, Ana Paula Henke. Eu pedi para você assim, dar uma palhinha do seu artigo essa semana na Revista Oeste. A gente comentou bastante a matéria de capa que o Augusto assina com o Christian Costa. Lembrando a você também que está nos acompanhando, para assinar a Revista Oeste, hoje saiu um conteúdo exclusivo no site revistaoeste.com. Para assinar, muito simples, está aqui na barra aparecendo na sua tela, para você seguir o passo a passo e para poder conferir os textos desse timaço de jornalistas. Diga lá, Ana. Obrigada, Paula. O artigo é sobre uma análise da monstruosidade que foi a performance do Grammy Awards, né, o prêmio, a premiação aí de música em 2023, com aquela performance literalmente demoníaca, né, do Sam Smith, que é uma ode, né, ali a ode a Lúcifer. Tudo isso faz parte do novo Hollywood, da nova guerra cultural, do neomarxismo, e como isso vem prejudicando as próprias pautas LGBT, as pautas sérias, porque eles colocam toda essa performance num balaio de agenda LGBT, de gênero fluido, e existem muitos milhões de homossexuais sérios no Brasil, no mundo, que querem ser respeitados como cidadãos, terem seus direitos, por exemplo, de direitos civis que um casal de um homem e uma mulher tem, enfim, querem ter a liberdade para adotar com responsabilidade. E aí eu faço exatamente a análise sobre essa agenda demoníaca que está sendo implementada em Hollywood, no esporte, como se fosse uma coisa normal, né? E não é uma coisa normal. Nós temos que trazer de volta nomes como Roger Scruton, por exemplo, C.S. Lewis, e a ode à beleza, ao que é bonito, né? Aquilo que é eterno, e não essa parafernália toda aí vazia que só uma bolha hedonista como Hollywood iria aplaudir de pé. Boa noite também, Coronel Gerson. Muito obrigada por estar conosco nesta sexta-feira.
Obrigado a vocês, obrigado Augusto, Ana Paula, e eu termino somente com uma hashtag que eu tenho insistido muito. CPI do dia 8 de janeiro. Hashtag CPI do dia 8 de janeiro, como inspiração para os nossos parlamentares lá em Brasília. Boa noite, Augusto Nunes, meu parceiro aqui de estúdio, mais uma vez. Parabéns pelo brilhante artigo. Vamos convidar o pessoal que está aqui nos acompanhando para assinar a Revista Oeste, acompanhar o seu artigo, da Ana, e tem muito mais, né? Boa noite, Paula. Prazer estar ao seu lado aqui no estúdio. Boa noite, Coronel Gerson. É uma honra estar ao seu lado nessas discussões, conversas. E boa noite, minha querida parceira, Ana. Boa noite a você. Boa noite. Ela começou a falar do artigo e não deu é boa verdade, noite. mas... Boa noite, Ana. Boa noite, meu mestre Augusto Nunes. Coronel, muito obrigada pela companhia. Nossa chefe, vamos falar o português, o bom português, Paula Leal. E, mestre, eu queria deixar um grande abraço para um aniversariante muito especial nesse domingo, que é uma das fontes que eu bebo, assim, fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, que é aniversário do doutor Ives Gandra Martins. Então, doutor, um beijo, muito obrigada por tudo que o senhor nos ensina, pela ética, pelo ser humano maravilhoso que o senhor é, e é uma honra poder viver numa era e ter o senhor também como um dos meus mestres. A toda a nossa audiência, bom descanso, até segunda-feira. Bom, aproveito para dar uma boa noite muito especial, parabéns para o doutor Ives Gandra. Ele também é ouvido, né? Foi ouvido pela reportagem e, entre outras frases sempre sábias, aí ele deu uma definitiva. Ele disse, olha aqui, não faz sentido falar que esse pessoal queria dar um golpe, civis desarmados. Um golpe exige mobilização de navios, tropas e tal. Então parem com isso. Ele fez esse comentário com o patriotismo que lhe é peculiar e com aquele tipo de tédio, né, que costuma assaltar os homens inteligentes quando pessoas que deveriam estar dizendo coisas úteis, né, começam a encampar essas besteiras oportunistas. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. Boa lembrança, Ana, também quero dar os parabéns ao grande jurista Dr. Ives Gandra Martins, com certeza uma fonte de inspiração para todos nós. Ele já me recebeu em algumas oportunidades no escritório dele, eu sou testemunha ocular que ele aos 87 anos, que ele não esconde a idade não, todos os dias ele vai ao escritório trabalhar, recebe jornalistas, advogados, enfim, todo mundo quer consultá-lo, né? E ele está lá com uma vitalidade invejável, então meus parabéns e que essa data se repita ainda por muitos anos, que o senhor é muito importante para esse país, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. E agora a gente encerra, então, a nossa edição do Oeste Sem Filtro. A gente lembra você para se inscrever no canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Como a gente comentou, hoje saiu uma nova edição do site com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra aqui. Lembrando que a gente não aceita financiamento público nem publicidade estatal, então é o valor da sua assinatura que financia todos os projetos aqui da Revista Oeste. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.